Olá! Foi aprovada em abril a Emenda Constitucional 72 de 2013, mais conhecida como a PEC das Domésticas. A nova lei busca ampliar os direitos trabalhistas aos empregados domésticos. Porém, ainda surgem algumas dúvidas. Para esclarecer essas dúvidas e sabermos mais informações sobre a PEC, recebemos o professor de Direito Sérgio Blattes e a advogada Mariana Ferraz Santos. Tudo bem? É um prazer em recebê-los. Vou iniciar contigo, Mariana, tu que é formada em Direito pela Unifra. Eu gostaria que tu me explicasse o que é a PEC das Domésticas. A PEC das Domésticas, ela é um apelido que foi dado para a Emenda Constitucional 72, que foi promulgada agora em 2 de abril deste ano. Ela vem a igualar os direitos dos empregados domésticos aos direitos sociais da Constituição Federal dos trabalhadores urbanos e rurais, que elas ou eles, né, porque tanto homens quanto mulheres são empregados domésticos, não tinham os mesmos direitos do que esses outros trabalhadores. Dentre esses direitos, hoje a jornada está limitada, foi estendida a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Também foi estendida a questão das horas extras, passando desse tempo, tem que pagar o percentual de 50% sobre o valor da hora normal no trabalho diário. E, dentre outros, temos o aviso prévio proporcional, a licença gestante, o FGTS, que depende da regulamentação, a multa indenizatória dos 40%. E aí são uma série de direitos, né? Obrigada, Mariana. E eu estou também com o professor Sérgio Blattes, que ele é formado pelo UFSM, inclusive apresenta um programa aqui na Unifra, né? O tema é Direito. Professor, eu queria saber quais são as leis, as propostas que já foram aprovadas, já estão regulamentadas e quais ainda não estão. O senhor sabe me informar? Bem, Camila, primeiro, essa questão da PEC das domésticas, ela está sendo muito debatida, mas pouco esclarecida. Porque parece que é algo de extremamente novidade, não tem novidade nenhuma. Na verdade, as empregadas domésticas é uma questão cultural nossa brasileira ainda, de entendermos que a empregada doméstica seja uma agregada da família e que não tenha direito nenhum e que possa dormir no emprego, trabalhar 24 horas e estar permanente à disposição. Isto ainda é um reflexo de uma sociedade escravocrata que nós fomos. Eu posso dizer para vocês que um ano antes de eu me formar, e isso foi em 1976, no século passado, saiu a primeira lei das domésticas. Porque até então, e note que a nossa CLT, né, já era longeva nessa idade, as empregadas domésticas não tinham nenhum direito trabalhista. E aí, eu não me recordo se foi 75 ou 76, que saiu a primeira lei das domésticas, que dizia o seguinte, que as domésticas passavam a ter direito a receber o salário mínimo, mas não tinham os demais direitos que eram assegurados aos outros trabalhadores, como férias, 13º, etc. E foi a mesma confusão na época. Vai haver desemprego, vai haver informalidade, não sei o que, etc. Acontece o seguinte, que o trabalho é o trabalho. Não interessa como tu está prestando esse trabalho. E aquilo que a Mariana referiu é verdade. Quando nós falamos em empregado doméstico, nós pensamos na empregada doméstica. Mas são empregados domésticos todos aqueles que prestam serviço de uma natureza não econômica. Então, digamos que uma família abastada que tenha motorista, que tenha jardineiro, que tenha copeiro, que tenha mordomo, que tenha cozinheira, que tenha faxineira, todos esses são empregados domésticos, enquanto eles não trabalham para uma atividade produtiva e econômica. Então não é justo que esse pessoal não tenha os direitos trabalhistas, como o patrão dele, que também é empregado às vezes. Enquanto empregado, ele reivindica esses direitos, mas ele não quer dar esse direito para o empregado que ele tem. Por quê? Porque essa é uma questão cultural. Então eu vejo assim, qual é o grande problema da PEC das domésticas hoje? As domésticas já tinham asseguradas o direito a férias, o direito ao 13º, ao direito a 1/3 de férias, já tinham, né? Tinham direito ao salário mínimo, não tinham direito ao quê? Ao fundo de garantia e ao seguro-desemprego. E que passam a ter. E o que me parece justo. Aliás, não tinham direito não,
era facultativo o fundo de garantia. FGTS. Era facultativo. E hoje não, hoje é obrigatório. Agora, mudou tanto assim para causar desemprego? Acho que não. E o que há hoje? Hoje há a jornada de trabalho explícita, dizendo que é 8 horas. Antes, qualquer um que empregava um doméstico corria o risco de haver reclamado na Justiça do Trabalho que trabalhava mais do que as 8. Mas não existia uma regra determinando. Hoje tem a regra. Isso dificulta? Dificulta. Mas dificulta tanto quanto dificulta para o trabalhador rural. Porque o trabalhador rural também tem dificuldade do empregador rural a controlar o tempo do trabalhador rural. Então, nós temos que nos adaptar ao novo tempo. Afinal, nós estamos no século XXI, né? E temos que nos adaptar a este tempo do século XXI. Eu, particularmente, acredito assim que as mudanças elas não são tão grandes assim. O que aumenta no custo do empregador, a empregada doméstica, a rigor? O recolhimento de 8% a título de fundo de garantia. E aumenta o quê? No caso da despedida indireta, ele vai ter que pagar 40% do que tiver depositado no fundo, que normalmente não é um absurdo. Então, eu acho que há muita informação e, ao mesmo tempo, esse exagero de informação traz uma desinformação geral. Não é? Eu vejo a PEC das domésticas assim como algo absolutamente natural. Eu até vejo, por outro lado, de que isso eventualmente possa trazer motivação para alguém descartar um empregado doméstico, mas não por esse motivo. Ele quer descartar e acha esse motivo para descartar. Vai continuar havendo serviço informal? Vai. Por que vai? Porque tem muitas domésticas que não querem trabalhar com carteira assinada. Porque elas não querem que conste na carteira a profissão de doméstica. Ou porque elas, por razão de status ou qualquer outra, não querem isso, ou por outras razões. Por quê? Porque quando o empregado doméstico tem a carteira assinada, não significa que o empregador tenha direitos com ele, mas significa também que ele, empregado, tem obrigações com o empregador. Se ele faltar ao serviço, ele vai ser descontado. Se ele tiver um número determinado de faltas, ele vai ter as férias reduzidas. Se ele abandonar o emprego, ele não tem direito a fundo de garantia, não tem direito a seguro-desemprego e ainda tem que pagar o aviso prévio para o empregador. Ela não pode mais, a doméstica, chegar em casa e dizer assim, amanhã eu não venho mais. Não, tu tens que dar aviso prévio de 30 dias. Se não deres, tu vai pagar o aviso prévio. Sim. Então, as regras são diferentes. Sim. E tu, Mariana, concorda? Sim, até porque os dados hoje do IBGE mostram que 70% dos empregados domésticos eles não têm a carteira assinada. E esse número vem crescendo. E acho que quem tem um empregado doméstico dentro de casa, que hoje está confuso com o que vai acontecer, eu acho que é muita desinformação, né? Porque justamente não existe uma regulamentação. Nós temos muitas dúvidas ainda do que vai ser aplicado, o que não se vai, até mesmo o FGTS, a questão da indenização dos 40%. Hoje, na regulamentação, fala-se em diminuir esse percentual. O senador, o relator hoje, que tá cuidando da emenda, ele já li, né, citações dele falando em diminuir esses 40% para 10% ou para 5%. Não sei se vai acontecer. Né? E daí já vai fugir da igualdade que a emenda está querendo. Né? Então já vai se perder essa isonomia tão procurada, né? Tão injustiçada que é essa categoria dos empregados domésticos. Sim, tu falaste do FGTS, que ainda não foi regularizado. Qual outro direito que não foi regularizado e de quem é a competência dessa regulamentação? O próprio adicional noturno, ele hoje, a gente, né, como geral, é 20% sobre a hora normal. Mas a emenda, ela deixou lacuna, ela só falou que se aplica, mas ela não especificou. Então, a gente não sabe se vai ser esse percentual, assim como o do FGTS. Né? O que me perguntaste mais? Sobre qual o órgão responsável por essa... Agora tem a regulamentação. E tanto o Congresso procurou, nos últimos dias, o TST para pedir uma ajuda na elaboração dessa lei que venha regulamentar essa emenda à Constituição.
Tem uma ministra que vai ser responsável, que em conjunto eles vão trabalhar para essa regulamentação. Fala, assim, em cerca de 3 meses para isso, mas, né, eu acredito que demore mais, que a gente sabe que é um trâmite, né, que não é simples e que não é para ser, né, para que os problemas não se embolem, não sigam. Sim. A minha pergunta é referente uma família de classe média, pode ser contigo, Sérgio, uma família de classe média que ganha um salário X, esse valor a mais que ele vai ter que contribuir, será que não deixa, não impede ele de fazer outras coisas? Será que não faz com que, se ele tiver 2 funcionários, 2 trabalhadores, ele não se desfaça de um? Faz parte do jogo, né? O cobertor, se ele é curto, tu puxar, ou tu cobra a cabeça ou cobra os pés. Claro que vai acontecer isso. Agora, nós não podemos partir desse princípio para sonegar direitos, né? Porque se fosse assim, nós não pagaríamos direito. Ah, não, então não vamos pagar direito para os demais empregados, porque o cara, em vez de contratar um, vai contratar 3. Não é? Então, a ótica não pode ser esta. E com relação à regulamentação, complementando o que a Mariana estava dizendo, a Constituição diz, é assim, mas tem que ter uma lei ordinária que diga como vai ser aplicado aquilo. É isso que está faltando. Aliás, a nossa Constituição é de 88, né? 98, 2008, ela está com 26 anos, 25 anos. Ela deve ter mais da metade dos seus dispositivos que não estão regulamentados. Ótimo. O contraponto vai para um breve intervalo, voltamos já. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. O Contraponto está de volta e hoje estamos falando sobre a PEC das domésticas. Recebeu o professor de Direito, Sérgio Blatz, e a advogada Mariana Ferraz Santos. Professor, o senhor me falaste que acha justo a PEC por considerar todos os direitos a essa classe. Mas no momento que o número de empregos para essa classe diminui, isso não acaba gerando um prejuízo? Eu não sei se ele diminui. Eu acho que não há dados estatísticos a respeito disso. Eu acho que o que pode haver é alguns dados empíricos, né? Porque o número de empregadas domésticas hoje, eu acredito que a grande maioria está na informalidade. A grande maioria está na informalidade. E eu não creio que o Ministério do Trabalho ou qualquer órgão tenha uma estatística séria sobre o número de domésticos ou domésticas. Eu entendo que poderá haver, de início, alguma redução nas questões informais, nos empregos informais. Por que nos empregos informais? Porque muitas empregadas domésticas estão na informalidade porque os próprios patrões e elas próprias não tinham ideia de que tinham todos esses direitos. E agora, quando esses direitos aparecem,
o próprio empregador se assusta de que se ele mantiver a empregada, ele poderá sofrer uma reclamatória trabalhista, alguma multa do Ministério do Trabalho. Então, talvez na atividade informal reduza um pouco, mas é uma questão de tempo para se acomodar, porque as coisas vão voltar ao natural. Até porque hoje, o número de domésticas tradicionais, aquela doméstica que vem diariamente, isso está caindo assustadoramente. Quer dizer, hoje o que se tem? Ou é diarista, ou se não é diarista, é semidiarista, aquela que vem 3 vezes por semana, vem 2 vezes por semana, que do ponto de vista trabalhista é empregado se tiver habitualidade. Sim. E nesse aspecto, Mariana, o Sérgio mesmo falou que o número tende a aumentar o número de diaristas. Tu não acredita que isso diminua, então, o número de empregos para as empregadas domésticas? Eu acho que sim, eu já ouvi pessoas comentando em demissão, né, empregadores falando que iam demitir, que iam, ao invés de ter uma diarista, iam ter 2, iam ter 3. Eu acho que está atingindo todas as famílias, porque todo mundo vivencia isso de perto, né, diariamente. Então, eu acho que sim, eu acho que pode diminuir, mas também acho que é uma questão de tempo. Eu acho que toda lei nova, né, ela chega, todo mundo comenta, ela atinge todo mundo, ela passa, não sei se respeitada, mas ela passa a ser observada inicialmente, e depois ela passa a ser algo, né, constante na vida de todos e acaba sendo esquecida. Eu acredito nisso. Sim. Algumas dúvidas ainda surgem em relação à PEC, como, por exemplo, a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Se, por exemplo, uma empregada trabalha das 8 às 14 horas, como que ela recebe um salário mínimo, como que ela pode fazer para compensar? Existe compensação? Isso é uma omissão da emenda constitucional, né? Não fala no banco de horas. A gente existe um banco de horas para haver uma compensação, né? E isso, então, é uma regra que a lei que virá a regulamentar, né? Espera-se que venha a explicar isso. São 44 horas semanais, com um limite máximo de 8 horas diárias, sendo que pode ter mais 2 horas extras, né? Então, só não podendo passar disso, das 10. Isso é uma dúvida também que eu já ouvi as pessoas perguntarem, pode passar de 2 ou não. Também pelo que se lê, pelo que se escuta, que não, que, né, vai ficar nessas 2 horas diárias máxima como horas extras. E né, são diluídas, e tu me perguntou a questão das 8 às 2. Isso. Que fica uma diferença, né? Mas vou aproveitar e falar assim do intervalo, que intervalo também é uma coisa nova, né? O intervalo. Eu acho que essa é a principal questão. Eu também acho a questão da fiscalização, né? Tem 3 tipos de intervalo, né? O empregado que trabalha até 4 horas, ele não tem intervalo, quem trabalha acima de 4 até 6 tem 15 minutos, e quem trabalha acima de 6, né, até 8, entre 1 hora e 2 horas de intervalo. Então, o empregador tem que observar e tem que conceder ao seu empregado dentro de casa esse intervalo. Só que aí surge a dificuldade da fiscalização pela família, pelos órgãos fiscalizadores, que quem é que vai saber como está ou não acontecendo? Tem o livro-ponto, né? Anota-se, né? E espera-se que se cumpra para eventual ação trabalhista. Como que vai se provar? Quem vai ser testemunha disso aí? A família? A família não vai ser testemunha, não serve como testemunha num processo, né? Vai ser quem? Como que vai ser resolver uma situação dessas? É uma dúvida, sim, né? Que tu está dizendo, tem muitas dúvidas, mas nós mesmos não sabemos. Exato. Esse é o tempo que vai nos dizer. E também, nesse sentido, temos o adicional noturno. Existem domésticas que dormem no ambiente de trabalho. Como fiscalizar isso? Esse é o problema que a gente está falando, né? Sim. Porque a questão do banco de horas. Tu para e pensa, se a funcionária dorme na casa do empregador, 8 horas de sono diária. Se for computar, tá aí as 8 horas de trabalho dela, né? Sim. Então, não tem como, né? Dentro da regulamentação que virá, fala-se no banco de não computar nesse banco de horas, né? Na questão da jornada, tanto o domingo, né? Que a empregada, por morar na casa dos empregadores, fique lá, assim como o horário do sono, né? Então, sim, se isso acontecer, realmente eu não vejo... fica uma bagunça, né? Porque como que vai se provar as coisas? Não tem como. Outra questão, Sérgio, já me questionaram em relação ao horário de intervalo, na seguinte maneira. A empregada ela vai ter que cumprir no mínimo 1 hora, se eu não me engano, do horário do intervalo. Essa 1 hora ela vai sair 1 hora mais tarde. É obrigatório ou dá para entrar num acordo? Não pode entrar num acordo. Porque o que a lei determina
Tu não pode acordar para menos que a lei. E a rigor é o seguinte, esse horário que ela fica de intervalo, ela não deveria ficar nem na casa. Porque se ela ficar na casa, em tese, ela está à disposição do empregador. Então imagine o seguinte, uma empregada que entre às 8 horas da manhã no emprego, ao meio-dia ela para, que é a hora que ela deveria estar servindo o almoço, não sei o que, ela para. Né? Aí ela também tem que almoçar. Né? Ela vai almoçar no emprego. Se ela lavar um copo nesse meio tempo, ela pode dizer que estava trabalhando. Então tu vai criar o livro ponto. Aí ela vai assinar que entrou às 8, saiu às 12, entrou às 2, saiu às 6. Isso é ponto britânico, cai na justiça, ele é impugnado porque não existe ponto britânico, não existe ponto desse jeito. Então, realmente, esta é a grande questão que existe e por isso que eu fiz aquele paralelo com um trabalhador rural, que a situação é mais ou menos a mesma. Um sujeito que trabalha numa chácara, numa lavoura ou coisa parecida, ele mora lá, ele fica no sábado, ele fica no domingo. E, eventualmente, ele foi lá buscar um terneiro ou fez... Ele está trabalhando ou não está trabalhando? Então, este campo da prova que fica muito difícil. Sim. O senhor pode me explicar como é que é esse ponto britânico que eu não entendi? O ponto britânico se deve à rigidez dos britânicos, né? Porque na Inglaterra, 8 horas é 8 horas. No Brasil é em torno das 8, né? Então, o horário britânico é esse, quer dizer, o empregado marca todos os dias o mesmo horário. O mesmo horário de entrada e o mesmo horário de saída, o que é absolutamente impossível, porque ele não chega exatamente às 8 horas e não sai exatamente às 12. Então, quando o ponto é desse jeito, ele é considerado um ponto artificial, que ele é um ponto formal, mas ele não é de fato. Né? Mesmo nas empresas que têm controle, que têm cartão ponto, que têm até ponto eletrônico, se houver esse ponto britânico, que se chama com entrada certinha e saída certinha, a justiça pode desconsiderar esse ponto, porque esse ponto está na cara que é falha. Sim. Mariana, tu sabe me informar o adicional noturno, a partir de que horário ele começa a valer? Para empregado urbano, entre 10 da noite e 5 da manhã. Para os rurais é diferente, tem da agricultura e da pecuária, que é das 9 da noite às 4 da manhã e das 8 às 5 da manhã. Mas para o empregado doméstico urbano é das 10 às 5 horas. E qual o valor da hora extra, no caso do adicional noturno? É 20% sobre o valor da hora normal. Não é hora, são coisas diferentes, né? A hora extra, tu vai acrescentar 50% sobre o valor da hora normal e o adicional noturno, 20% sobre o valor da hora normal. Tá, e se, por exemplo, alguém trabalha até às 10 horas, que é a partir das 10 horas, né? Trabalha até às 10 horas e ele acaba fazendo uma hora extra. Como que vai ser computada? Qual o valor dessa hora a mais? A hora noturna também ela tem um tempo diferente, não são 60 minutos que são contados. A hora noturna ela é contada com 52 minutos e 30 segundos. Então, tu vai multiplicar esse valor, né? Tu vai ver quantas horas ela trabalhou Tu pega o cálculo do mês, tu pega o número de horas por mês, daí tu vai dividir para saber o valor da hora. Aí, na hora noturna, a mesma coisa, e tu vai acrescentar os 20% sobre esse valor e os 50% se for, né, sendo hora extra. Sim. Se for hora extra noturna, serão 70% a mais. Outra dúvida que surge é em relação ao trabalhar final de semana. Sério, acho que tu poderia comentar. Quem trabalha no domingo? Existem muitas empregadas domésticas que trabalham domingo. E não só domésticas. É que nós convencionamos que o domingo é o dia de folga. Mas a obrigação do empregador é dar uma folga semanal. No mínimo uma tem que ser aos domingos. Preferencialmente aos domingos, preferencialmente como obrigatório uma por mês. Uma obrigatoriamente, quer dizer, ninguém pode trabalhar os 4 domingos do mês. Quer dizer, pode trabalhar 3, mas ele vai ter folga na segunda, na terça, na quarta. Dentro dos 7 dias ele tem que ter um dia de folga, que não necessariamente no domingo. Que é o que acontece com quem trabalha em farmácia, padaria, etc, etc. Sim. Só completando a questão do intervalo que a gente está falando, logo que começou, uma semana, 2 depois de ter entrado em vigor a lei, eu conversei com a funcionária que trabalha na casa dos meus pais, perguntei se ela estava gostando, o que ela estava achando. Ela disse que estava, que ela pegava, assistia o jornal dela e ela estava gostando. E eu questionei ela, mas tu estava saindo às 4, agora tu está saindo às 5, sendo que tu, no horário do meio-dia, nós almoçávamos, tu almoçava e né, nunca ninguém te cobrou, agora tu vai começar a trabalhar, agora tu vai almoçar. Ela disse, mas eu estou gostando. Então, para ela, tá bom. Ela senta com o celular dela, ela assiste o jornal e agora ninguém fala com ela. Né? Então, tá engraçado dentro da casa. Tá, Suzy, agora eu não falo contigo. É isso aí. Mas faz parte da evolução. Né? Sim. Daqui a pouco, então, a gente continua conversando. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.
O Contraponto está de volta e hoje estamos falando sobre a nova Lei das Domésticas. Recebo o professor Sérgio Blattes e a advogada Mariana Ferraz Santos. Professor, segundo a Organização Internacional do Trabalho, os direitos trabalhistas no Brasil foram equiparados à Espanha, à Argentina. A gente pode fazer essa comparação levando em consideração a economia do país, a educação, outros fatores? No contexto atual, eu acho que sim, né? Porque a Espanha e a Argentina estão bem piores que o Brasil, né? E daí temos o Paraguai, o Uruguai, a França também, né? Não, eu acho que sim. Eu acho que, né, nós também temos que perder esse complexo de vira-lata que nós temos, né? De que o Brasil é um país subdesenvolvido, que o país é isso e aquilo. Na verdade, nós temos uma cultura própria que nos diferencia muito dos países europeus, mas não nos faz menor do que eles. E eu acho que o trabalhador, ele vem evoluindo nos seus direitos e nas suas vantagens ao longo do tempo. Naturalmente que a Europa está muito mais avançada do que nós em determinados aspectos, né? Mas, por outro lado, nós precisamos também fazer esta afirmação, porque senão nós ficamos cada vez mais para trás. E no momento que nós estamos, eu diria assim, em determinados aspectos, nós estamos na frente, inclusive, desses países. Porque, veja bem, por exemplo, no sistema norte-americano, a legislação trabalhista é completamente diversa da nossa, ela é comandada pelos sindicatos e não tem uma legislação específica trabalhista, não tem nenhuma justiça especial, como nós temos aqui uma justiça do trabalho. Eu acho que nesse aspecto o Brasil até está, em determinado ponto, avante até de algumas economias mais avançadas. Agora, hoje, no dia que esse programa está sendo gravado, eu vi eu não me recordo quem agora, mas é um comentarista econômico, dizendo que o Brasil devia imitar a China em termos de desenvolvimento. Quer dizer, a China, que está num estágio ainda quase que escravocrata, com a abertura econômica, tem que começar a reconhecer direitos, né? E nós não podemos retroagir. Porque o direito que eu estou sonegando para alguém é um direito que amanhã ou depois pode ser sonegado para mim. Então eu acredito o seguinte, que nós estamos no bom caminho, eu acho que está correto. É uma modernização dos direitos hoje, Exatamente. Né? A recuperação, que nem o Sérgio falou antes, de uma época histórica, né, da escravatura, da doméstica dentro de casa. Então, hoje é essa modernização. E um detalhe importante nisso, né? Essa é uma questão tão cultural. Ela é que nem o machismo, né? Tem muitas mulheres que são mais machistas que os homens, né? E esta questão cultural da escravidão, da submissão, de uma relação quase que feudal, ela não está somente na classe dominante, né? Tem algumas pessoas que são dominadas e acham que devem ser dominadas, entende? Elas não têm impulso próprio para buscar o caminho. E isso só através da lei, né? A lei é que vai fazendo, vai civilizando as pessoas e vai encaminhando elas para um convívio mais digno, né? Uhum. Outra dúvida que surge, então,
sobre a PEC é em relação à jornada de trabalho. Nós já falamos que 44 horas, mas geralmente o sábado ele tem um horário diferente. Isso está em lei? Isso é obrigatório ter um horário diferente? Não, o Sérgio antes comentou aqui, que quando perguntou da questão do domingo. São 44 horas semanais, né? Com 8 horas diárias. Por que o sábado é diferenciado? Porque de segunda a sexta chega a 40 horas se tu faz 8 horas diárias. Então sobram 4 para o sábado. Então é por isso que acaba sendo diferenciado. Mas pode ser de maneira diferente, pode ser no domingo, pode ser menos na sexta, pode ser mais no sábado, né? Tu não podes fazer mais do que 8 horas por dia, mas pode fazer menos. Então, se tu fizer 7 horas por dia, 5 dias por semana, né, tu vai poder fazer mais horas no sábado. Isso. Né? Agora, tu não pode ultrapassar o limite de 44 horas. Semanais. E a folga semanal, que tem que ser naquela semana, né? De domingo a sábado, um dia Exatamente, desses tem que exatamente. ser. E os feriados, eles se enquadram também? São comparativos a sábado e domingo? O sábado e domingo ele é tratado como feriado, mas quem trabalha no feriado recebe a mais também, né? Ele não está dentro dessa jornada das horas que nós estamos falando. O feriado, né? Como regra, o trabalhador não... Quem trabalhar no feriado, como ele tem direito ao feriado, se ele trabalhou no feriado, ele trabalhou hora extra. Ele recebeu a mais. Ele recebe como se fosse no domingo. Ele recebe como se fosse hora extra, o dia trabalhado no feriado. A não ser que ele compense esse feriado com outro dia. Pois é, exatamente o que eu ia lhe perguntar. Pode compensar. Por exemplo, ele pode trabalhar no feriado e no dia depois ganhar uma folga? Pode. Sim. Pode. Outra dúvida também é em relação às diaristas. Para ser diarista, então, tem que ter um vínculo de, no máximo, 2 dias, é isso? Não. Como é que funciona? É a divergência dos tribunais, assim, mas 2 ou 3 dias configura, porque a questão é da habitualidade, a questão tu tem que cuidar para pagar a diária, ela foi lá, tu paga no dia. Tu não vai deixando para pagar, porque daí tu vai criando um vínculo, né? Porque a diarista, né, ela parte do princípio que ela vai lá, ela vai fazer o serviço e ela vai embora. Tu não sabe quando tu vai precisar dela de novo para não criar, como eu disse, esse vínculo, né? Sim. Tem uma característica, o artigo 3º da CLT diz o que é empregado. Eu não preciso dizer que alguém é meu empregado. Basta que ele preencha esses 3 requisitos e ele passa a ser empregado. É o trabalho habitual, mediante subordinação e mediante pagamento. Quer dizer, tem pessoas que têm o hábito de escovar os dentes 4 vezes ao dia. Tem gente que tem o hábito de escovar 1 vez ao dia. E pode ter alguém que tem o hábito de escovar 1 vez por semana. Isso é o hábito, né? Então, desde que o trabalho seja habitual, como eu entendo, se ele trabalha um dia, aquele dia é habitual, ele tem subordinação, a pessoa determina a hora que ele entra, a hora que ele sai, diz para ele o que ele tem que fazer, determina como é que ele age e paga. Isto se caracteriza como empregado dentro da caracterização. No caso das diaristas, aí, então, há uma flexibilização dos tribunais, dizendo o seguinte, que como é diarista, então, até 2 dias não é, etc, etc. Mas, a rigor, não é? Porque se fosse assim, um empregador qualquer podia pegar um empregado e não trabalhar 1 vez por semana, tu não é meu empregado. Não é? Desde que haja o hábito, haja a subordinação e haja a dependência econômica, ou seja, o pagamento, é empregado, mesmo que diga que não é. E um trabalhador doméstico, se, por exemplo, não tem esse vínculo empregatício, mas é diarista, trabalha 1 vez por semana, ela poderia recorrer aos direitos? Recorrer pode, não vai levar. Diante disso que a Barreira explicou, porque os tribunais têm entendido que até 2 vezes por semana não é, desde que seja outros que entendem que é 2, tem outros que entendem que é 3. Não é? Mas a rigor, do ponto de vista estritamente legal, se há habitualidade, a pessoa tem horário para entrar, tem horário para sair, tem determinação do que vai fazer e recebe por isso, ele é empregado. Sim. E em relação às férias e o 13º, o valor é o mesmo e quando que é feito esse pagamento? As férias 13º, a empregada doméstica já tinha esse direito, né? O pagamento do salário ele é sempre feito até o 5º dia útil do mês seguinte à prestação do serviço. E as férias, elas são escolhidas a data pelo empregador, como em qualquer outro trabalho, e com a remuneração de 1/3 a mais sobre o valor normal do mês, né? Mas só um detalhe assim importante, quer dizer, isso é muito importante, é assegurado o salário mínimo para a doméstica. Esse salário mínimo se entende para as 44 horas semanais.
nada impede que eu contrate alguém por meio expediente, por meio salário mínimo, certo? E sempre que eu pagar férias ou 13º, eu vou pagar com base naquilo que eu estou pagando mensalmente, quer dizer, eu não vou pagar integral. Esse salário é o salário regional? É o salário regional. É o salário regional. Tá? Mas, digamos assim, que alguém contrate uma empregada para trabalhar 4 horas por dia, tá? Se ele quiser pagar meio salário e ela aceitar, né? É uma lei de mercado, mas eu estou falando só no salário mínimo, né? Então, tantas horas é proporcional. Nem que isso esteja na lei, né? É uma questão do bom senso, né? Exatamente. Que não está determinado ali na Constituição, no artigo, não é isso, né? E Mariana, se a carteira não for assinada, quais os riscos que o patrão está correndo? Provavelmente vai, né, ter uma ação trabalhista contra ele pedindo o reconhecimento do vínculo de emprego, né? Que daí é para ter esses direitos como INSS, futuro FGTS, né, garantidos e assim pagos. Aviso prévio, né, tudo isso. Mas para quem está nos ouvindo e tem empregada doméstica, a recomendação que eu faço é a seguinte. De qualquer maneira, documente. Mesmo que seja o trabalhador informal, que por isso, por aquilo, pega recibo. Porque aquilo que foi pago não pode ser reclamado. De tudo, né? De tudo. De tudo. Porque, eventualmente, se você não recolhe, não tem recibo. Ah, porque é informal, não tem recibo. Sim. Aí ela entra dizendo o seguinte, que era empregado e que nunca recebeu. Né? Então... Só piora. Só piora. Então, se você pegar recibo de tudo e um dia, eventualmente, tiver um desacerto e for para a justiça e for empregado informal, ele vai ter direito ao quê? Aquilo que ele deixou de receber. Mas reduz o prejuízo de quem está... Porque tem gente que tem empregado informal e paga direitinho, paga férias direitinho, paga... Aí o empregado vai reclamar o quê? O INSS. Porque acontece, né? Acontece bastante. Acontece. Vai reclamar o quê? O INSS. E hoje vai reclamar o Fundo de Garantia. Sim. O professor Sérgio falou então deu uma dica aos patrões e as empregadas domésticas. Sabe que agora, nesse último mês, a gente tem sido procurado, assim, tanto pelo empregador quanto pela empregada doméstica, para sanar dúvidas. E agora, o que eu faço, o que eu não faço? E empregadas domésticas que têm nos procurado. E aí, agora, o que eu faço? Ela não quer assinar. O que tu vai dizer, né? Tu tem que ver o que tu tá disposta, né? Como tu tá a tua vida. Tu, de repente, quer trabalhar como diarista, conversa com ela. Acho que o melhor caminho, em primeiro lugar, é tu conversar, né? Ser sincera. Né, tá acontecendo isso e é um direito meu, né? Eu gosto de trabalhar contigo, quero continuar e vamos tentar um acordo, né? E aí e se ajeitando, tanto de horários, né? Porque é uma reclamação bem grande, assim, que as 8 horas não são respeitadas, que é, né, ao livre-arbítrio, né, do empregador. Mas aí eu volto a chamar a atenção. As 8 horas tem que ser respeitada pelos dois. Porque normalmente... Mas eu digo que é uma grande reclamação da empregada, né? Eu sei, né? Quer dizer, como tem gente que extrapola, faz a empregada trabalhar mais de 8 horas, tem aquela empregada que vai, a hora que tiver limpou, tá ligado, 2 horas, vazou, né? É um respeito dos dois lados, né? Um respeito... É mão dupla, mão dupla. A legislação é mão dupla. Hoje eu vi uma dúvida em relação ao FGTS. Quem está trabalhando está aguardando já pela regulamentação. No momento que é regulamentada, vai valer esses 2 meses que já passaram? Esse é um ponto também que nem tu falou, está sendo bastante falado. Retroage ou não retroage? Teve a questão do aviso prévio, que quando o aviso prévio proporcional ele entrou em vigor, discutiu-se isso. E aí, vai retroagir ou não vai? O que vai acontecer? Aí veio uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que não, né? Que a lei, a partir daquele momento, vai vigorar do presente e futuro, porque nós temos o princípio, né, da retroatividade da lei. E acredito que vai se dar da mesma forma com a questão da FGTS, como foi com o caso do aviso proporcional. Né? E não pode ser de outra forma. Não pode ser, senão o direito adquirido... Então nós ficaríamos, vamos supor que o governo... A gente fica numa insegurança, né? Cria uma insegurança jurídica. Vamos lá, a hipótese, em se tratando do Congresso Nacional, nada é extraordinário, que leve 2 anos para regulamentar isso. Eu tive um empregado doméstico que eu demiti agora, trabalhou 6 meses, eu demito, aí eu vou ficar devendo o fundo de garantia dela lá? Não tem cabimento. Sim. O nosso tempo está chegando ao final. Muito obrigada, professor Sérgio. Muito obrigada, Mariana. Obrigada. Foi um prazer. Conversamos hoje, então, com o professor de Direito, Sérgio Blatz, e a advogada Mariana Ferraz dos Santos. O Contraponto fica por aqui. Uma ótima semana e até a próxima.